O título da nossa lição: Quando Deus restaura o justo. Vamos dizer, quando Deus restaura o justo. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos agora ler o texto áureo, que é o versículo 10, desse último capítulo do livro de Jó, que é o capítulo que a gente vai estudar. O versículo 10 diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Que glória esse texto! É o texto que dá base para a nossa lição. Quando Deus restaura o justo. Olha que importante a nossa verdade prática. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Olha, se a gente entende essa verdade, a gente dá um passo muito grande na vida cristã, na vida espiritual. Irmãos, irmãs, não é mérito, é graça. Não é mérito, é graça. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, ponto número 1, a gente nem existia. E nada faz o quê? Nada faz nada. Não faz nem certo, nem errado. Nem bom, nem mal, não faz. Nada é nada. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que a graça de Deus nos traz a existência. É a graça de Deus. Nós estamos vivos, nós existimos e somos imagem e semelhança de Deus, somos filhos de Deus por causa da graça. Se não fosse a graça de Deus. Então entender isto, nos faz avançar no reino de Deus, nos leva para uma dimensão superior na casa de Deus, na vida cristã. Então, que Deus nos ajude. Eu vou ler de novo a verdade prática. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Então, quero lembrar de novo o que eu sempre digo: o mais importante é a graça. A graça anula a nossa disposição de fazer coisas boas, de fazer o certo? Não. Mas o mais importante é a graça. O mais importante não significa que o menos importante não seja importante. Só que o menos importante é menos importante. E é muito menos importante a gente confiar em nós, no nosso esforço, na nossa capacidade de fazer atos de bondade, de trabalhar, de fazer coisas boas. Isso é secundário. Isso só acontece por causa do principal, que é a graça de Deus. Então, dá um glória a Deus aí pela graça. Aleluia. Agora vamos à leitura bíblica em classe e vamos ler o capítulo 42 do livro de Jó. Então, respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso,
me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuc. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Quem pode dizer amém? Mais uma vez oremos. Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra, por tudo que aconteceu até aqui. Agora nós vamos à exposição das Escrituras, e as exposições das Escrituras dão sabedoria aos simples, aqueles que de bom grado recebem a Tua Palavra. Por isso, Deus, obrigado pelo poder da Palavra, e eu sei que ela vai tocar em muita gente, em muitas vidas, não só agora ao vivo, mas também depois, quando essa aula for assistida, gravada, nós vamos ver a boa mão do Senhor agindo, trabalhando com edificação na vida de muita gente. Obrigado, porque o Senhor permite isso, e nós somos agradecidos por essa graça maravilhosa que está derramada sobre as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado os que estão aqui no templo, podem sentar. Nós continuamos convidando você a se identificar, dizer onde você está, né? Dizer de onde você está assistindo. Fala aí com o Simon, conversa com o Simon, com o Felipe, e nós vamos aí para esse momento da última aula então. Vamos estudar quando Deus restaura o justo, quando Deus restaura o justo. Eu queria começar dizendo o que eu disse bem no comecinho desse trimestre. Você vai lembrar agora quando eu comentar o que eu vou falar agora. Os discursos de Zofar, Bildade, Elifaz e Eliú não são inspirados por Deus. Os discursos de Zofar, Bildade, Elifaz, Eliú não são
inspirados por Deus. Mas seus discursos foram registrados na inspirada palavra de Deus. Você tem que entender isso. Tá? Então, o escritor humano do livro de Jó, que é um livro sagrado, que faz parte do cânon, que é a palavra infalível, inerrante e totalmente inspirada pelo Senhor, ele registrou as falas de Zofar, Bildade, Elifaz e Eliú. Mas essas falas, elas não são inspiradas por Deus, e a gente não deve tomar elas como palavras inspiradas. Então, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado no livro de Jó, para entender quem está falando, para a gente não pegar um texto isolado e citar um texto isolado do livro de Jó como se fosse palavra de Deus, como se fosse uma orientação divina para a nossa vida. O próprio Deus, aqui no capítulo 42 de Jó, chama a atenção dos amigos de Jó. E se você percebeu na leitura, Deus ignora Eliú. O mais sabidão, o mais mitidão, o mais novo, o que mais falou, Deus simplesmente ignora. Por favor, não me perguntem por quê. Mas há silêncio sobre Eliú. Deus chama de amigos de Jó, Zofar, Bildade e Elifaz. Eliú não entra na lista dos amigos. Então, o Senhor disse: vocês disseram que não era reto. Vocês me fizeram ficar irado. Eu fiquei irado ouvindo vocês falar contra o meu servo Jó. Então a gente tem que ter essa capacidade de identificar quem está falando. É por isso que nós precisamos ter cuidado com as regras de interpretação de textos. E no nosso caso, textos bíblicos, textos sagrados. Nós não podemos errar na interpretação dos textos. Então a gente precisa ter muito cuidado com a interpretação de qualquer texto. Quando você vai ler uma notícia lá na rede social, quando você vai ler uma notícia no jornal impresso, quando você ouve uma notícia no rádio, na televisão, a gente tem que ter cuidado com a interpretação do que a gente está ouvindo, do texto que está sendo lido, né, por um apresentador de um telejornal, porque você não está vendo, mas ele está lendo os prints que estão diante dele na tela. Ele está simplesmente fazendo leitura. Quando a gente lê um livro, quando a gente ouve uma notícia, a gente precisa ter cuidado com a interpretação dos textos. E no caso da Bíblia, então, muito mais, porque a gente está falando de palavra de Deus. Então eu queria lembrar isso, né, para que você não pegue lá um texto e pregue sobre o que falou Eliú, Zofar, Bildade, como se você estivesse falando o que Deus pensa, o que é doutrina bíblica. E, na verdade, todos tiveram uma premissa falsa em comum. Todos os quatro tiveram uma premissa falsa. Jó estava passando pelo que estava passando porque tinha pecado. Jó precisava revelar o que ele tinha feito de errado. Era essa base do discurso deles que Deus se indignou, ele ficou irado. Então, nós temos que ter cuidado para que nós não caiamos nessa falácia, nessa premissa falsa de que toda vez que um crente está sofrendo, ou ele não tem fé, ou ele está em pecado. Vamos ter cuidado com isso. Infelizmente, essa teologia entrou na igreja brasileira, importada lá da América do Norte.
Então, a teologia da prosperidade fortaleceu essa teologia de Bildad, Zofar, Eliú, do Elifaz, esses quatro, né, que manifestaram suas opiniões, seus discursos, suas ideias, mas que Deus reprovou, rechaçou, não aceitou e ainda refutou. Então, nós temos que ter cuidado com essa ideia de que toda vez que a gente vê um crente sofrendo, né, seja por doença, seja por problema financeiro, a gente já ir lá com nossos julgamentos, deve ser pecado, isso aí é castigo de Deus, Deus está pesando a mão. Cuidado, cuidado. Essa é uma verdade do livro de Jó que nós precisamos atentar para a gente não se precipitar nas palavras, nos julgamentos, porque a gente pode cometer esse equívoco como cometeram os amigos de Jó. Porque o Senhor ficou irado, né, irado contra eles, e isso fez com que Deus, se não fosse a intercessão de Jó, as coisas teriam ficado bem mais comprometidas para esses personagens aí. E eu reforço que foram ignorados o Eliú foi ignorado por Deus. Deus não cita Eliú. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não ser metido a sabidão, ser aquelas pessoas que têm opinião para tudo, que entende de tudo. Você fala uma área, o camarada já está ali. Não, porque... Vamos ter cuidado com isso, irmãos, porque Deus não gosta. E o Eliú caiu nessa de querer dar uma de sabidão e foi ignorado por Deus. Então nós vamos ter que ter esse cuidado com a nossa vida. E que lindo, né? Que lindo, eu já vou até adiantar aqui. Que lindo é quando Deus dá ordem para os amigos de Jó trazerem os elementos do sacrifício, e quando eles vêm oferecer o sacrifício, Deus diz: Jó, agora você vai orar por eles. Que coisa tremenda. Imagine, já que eu estou falando de julgamento, vamos criar aqui uma imaginação, né? A gente pode fazer isso. Imaginemos que a gente está chegando nessa situação, a gente não sabe de nada. Tem um homem, um trapo humano em cima de pó e cinza, todo arrebentado emocionalmente, fisicamente, por que não dizer até espiritualmente. E tem 4 bonitões, bem vestidos, bem de saúde, né, com um semblante bom ali, e aí nos fazem a pergunta: quem você acha que está agradando a Deus? Esses 4 com saúde, bem vestidos, elegantes, ou esse trapo que está aí? Qual é a nossa tendência? A nossa tendência é dizer: coitado desse traste aí no pó, na cinza, cheio de ferida, magro, a gente vê os ossos com febre, pálido, moribundo, cadavélico. Isso aí deve estar na praga. Aparentemente era assim. Só que era assim? Não. Deus manda o frangalho cadavélico, no pó e na cinza, orar pelos bonitão. Que coisa, hein? Deus sabe trabalhar, irmãos. Deus sabe tratar. Deus sabe quebrar vaso e fazer de novo. Deus sabe. Por isso, descanse no tratamento de Deus. É por isso que Tiago escreveu para a gente ter a paciência de Jó, para a gente ver Deus agir, para a gente ver Deus trabalhar no tempo dele, do jeito dele.
Nem que a gente fique ali no pó, na cinza, humilhado, parece que a gente não está com nada. Mas quem está com Deus está com tudo sempre. Quem está com Deus está com tudo sempre. Pode estar em cima do monte de cinza, pode estar arrebentado, mas se está com Deus, está com tudo. E essa galera que acha que está com tudo, por cima da carne seca, zombando dos crentes, zombando da igreja, zombando da Bíblia, rindo à toa, sem Deus, sem Deus. Ah, meus irmãos, meus irmãos. Então, que coisa linda, né? Jó fraco, sem forças, ferido, física, emocional e espiritual, começou a clamar ao Senhor, começou a orar ao Senhor, e sabe o que aconteceu? Quando ele fazia isso, no momento de oração, pega isso, no momento de oração, Deus começou a liberar o sobrenatural. Deus começou a virar o cativeiro de Jó no momento em que ele orava, no momento que ele intercedia, no momento de perdão, no momento de cura. Deus estava fazendo milagres ali, extraordinário, e conforme diz o versículo 10, Deus estava virando cativeiro de Jó. Deus estava disposto a fazer por Jó o que ainda não tinha feito. Que coisa extraordinária! Eu preciso glorificar a Deus por isto. E relembrar aqui umas verdades práticas para a nossa vida, que são muito importantes. Vamos lembrar lições práticas para a nossa vida com o livro de Jó? Uma grande lição prática é que você sempre vai se dar bem na vida, se você reconhecer a soberania de Deus. Deus é soberano. Vamos dizer isso? Deus é soberano. Vamos dizer isso? Quem aprende a reconhecer a soberania de Deus, vai se dar melhor na vida. Vou dizer uma coisa que parece estranho, mas alguns vão me entender. Vai sofrer menos no sofrimento. Quem entende a soberania de Deus, quem reconhece a soberania de Deus, vai sofrer menos no sofrimento. Então o que Jó fez? Depois de ouvir Deus, Jó disse: bem sei que tudo podes. Deus pode tudo, irmãos. Ele pode tudo quando Ele quer, Ele pode tudo com quem Ele quer, Ele pode tudo do jeito que Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer, e eu quero louvar o nome do Senhor por isso. Você vem comigo aqui em Romanos? Romanos. Falar em Romanos, eu estou orando. Eu estou com uma vontade de ministrar Romanos versículo por versículo. Quem sabe pode ser isso, depois da doutrina da igreja, venha Romanos versículo por versículo. Me ajuda em oração, só que eu quero fazer isso só se for de Deus, a vontade de Deus. Ele precisa deixar claro. Mas eu estou com uma inclinação agora, nesse momento, natural. Se ela virar espiritual, eu faço. Vamos ler Romanos 9, 20 e 21. Romanos 9, 20 e 21. Mas homem aqui é ser humano, tá? Não é só homem macho, masculino, não. Mas homem, pode ser mulher também. Quem és tu que a Deus replicas? Replicar é questionar, indagar, né? Quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim?
A criatura pode pedir ao Criador: por que me fizeste assim? Deus está perguntando isso para nós. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Quem é o oleiro? Quem é o barro? Só que tem hora que o barro quer mandar no oleiro. Tem horas que o barro quer dizer para o oleiro como é que tem que fazer. Dá certo? Só aumenta o sofrimento. Só aumenta o sofrimento. Então nós precisamos entender isso, reconhecer a soberania de Deus. Deus perguntou para Jó, lá no capítulo 38, verso 4, onde é que tu estava quando eu lançava os alicerces do mundo? Ei Jó, onde é que tu estava quando eu criava o cosmos? Criava os planetas, as galáxias, as estrelas, o planeta Terra, onde é que tu estava? Essa pergunta é para mim. Essa pergunta é para ti. Lá no capítulo 38, versículo 34, Deus perguntou: você pode mandar as nuvens trazer chuva sobre a terra? O ser humano tem esse poder? Nuvens, chuva. É assim que funciona? Quando Deus quer mandar, Ele manda. E quando Ele não quer? Não manda. Não adianta. E quando Ele quer mandar bastante? Ele manda. E quando Ele quer mandar bem pouquinho, Ele faz como Ele quer. Lá no 39, 27, Deus pergunta: é por ordem de quem que a águia faz o seu ninho lá nas alturas? Quem é que ensinou a águia que ela deve fazer o ninho nos penhascos? Sabe me dizer isso? Quem que ensinou a águia que ela deve fazer o ninho lá? O besta diz: a evolução. A evolução das espécies fez com que... E o texto que eu usei para contribuição na semana passada, Deus pergunta: quem me deu primeiro para que depois eu precise retribuir? Você conhece alguém que emprestou alguma coisa para Deus? Fez alguma coisa para daí então Deus fazer outra? Então, vamos nos lembrar, irmãos, Deus é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Ele é soberano, Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Olha só. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Deus é soberano, amém? Deixa Ele ser soberano na tua vida, deixa Ele ser soberano na tua vida. Outra lição importantíssima que a gente aprende ao estudar o livro de Jó é que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode impedir o que Deus quer fazer. Qual é a pergunta? Agindo Deus? Então, quando Deus quer fazer, Ele faz. E quando Ele não quer fazer? Então, não se frustre quando Deus não quiser fazer. Está assim de gente: se Deus tivesse livrado minha mãe da morte, eu ia servir Ele. Se Deus tivesse feito tal coisa, eu ia servir Ele. Se Deus não tivesse feito... Deus faz o que Ele quer. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que é que se confirma?
os desígnios de Deus. Então, mais do que reconhecer a soberania de Deus, eu preciso entender que o que Deus quer fazer, Ele vai fazer, e o que Ele não quer fazer, Ele não vai fazer. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. Agora, se não for a vontade dele. Mas o que a teologia da prosperidade está dizendo? Não, você tem que determinar. Você tem que dizer: Deus, eu não aceito. Eu sou teu filho, eu não aceito essa situação. Ou coisa que irrita meus ouvidos. Eu fico imaginando os ouvidos de Deus. Quando o barro fica dizendo: Deus, eu não aceito essa situação. E começa a questionar Deus, e começa a impor coisas para Deus. Isso é arrogância, isso é soberba. E quando Jó caiu nessa tentação, ele se arrepende aqui e diz: Deus, eu falei o que eu não compreendia. Eu falei o que eu não entendia, não chegava ao meu conhecimento. E por que Deus entendeu Jó? Porque de fato, ele é o que menos sabe o que está acontecendo na vida dele. Quem sabe é o diabo. Quem sabe é Deus. Jó está entendendo nada. Íntegro, temente a Deus, sincero, se desviava do mal. Próprio Deus diz, e de repente lhe sobrevém toda aquela avalanche de problemas. Vai entender. É como se Jó, pensando consigo, fosse tentado pelo diabo a dizer: não vale a pena ser justo, não vale a pena temer a Deus, não vale a pena se desviar do mal, não vale a pena ser sincero. Olha o jeito que eu termino aqui. Não, ele não sabia o que estava passando, então ele falou algumas coisas, mas glória a Deus que ele vai reconhecer isso totalmente. Que é uma lição linda, né? Uma outra lição muito linda que nós aprendemos. Jó reconhece a sua afobação e limitação. Na angústia de Jó, pressionado pelos seus amigos, ele se afobou e ele revelou toda a sua frustração. Então, que importante Jó reconhecer isso. Jó reconhecer que os caminhos de Deus são mais excelentes, que os planos de Deus são os melhores e não frustram. Então, é importante a gente reconhecer as nossas misérias, a nossa limitação, a nossa falta de entendimento. Que bom quando a gente reconhece que Deus é soberano, que ninguém pode frustrar os planos dele, ninguém pode impedir o que Deus quer fazer, e quando a gente reconhece que nós somos limitados, nós conhecemos muito pouco, muito pouco, muito pouco. Outra lição importantíssima é que Jó reconhece que sua experiência inicial não era a final, mas era uma experiência progressiva, experimental e pessoal, individual. Lá no versículo 5 aqui, ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O que Jó está dizendo? Que agora ele conhece mais a Deus do que antes da provação. Ele conhece mais a Deus do que antes de passar por tudo que ele passou. E aqui a palavra conhecer, aqui vai um detalhe, tá? É um detalhe teológico. A palavra conhecer aqui no hebraico, irmãos, é a mesma palavra para relação sexual. É a mesma palavra que é usada para relação sexual. Assim,
bem de longe para você entender, na primeira fase de Jó, é como se ele dissesse: Deus, antes eu namorava contigo. Era um namoro apaixonado, eu namorava. Mas agora, casei. Agora, a relação sexual pode acontecer, somos casados. Ou seja, há uma intimidade, há uma profundidade na relação, semelhante a uma relação sexual abençoada, e ela só é abençoada quando é feita entre um homem e uma mulher legitimamente casados. Então, a profundidade agora é muito maior, o conhecimento é muito mais amplo. Então se cumpriu o propósito de Deus na aprovação. E eu vou enfatizar isso depois. Outra coisa maravilhosa que a gente aprende com Jó é a necessidade de arrependimento. Jó se arrependeu? Está escrito no versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, que o Senhor nos dê um coração quebrantado. Que o Senhor nos dê um coração humilde. Sabe o que diz a palavra de Deus? O que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23:12. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Eu devo me humilhar. Se eu quiser ser exaltado por Deus, eu devo me humilhar. E Jó não teve dificuldade quando Deus lhe fala, quando Deus lhe revela a sua sabedoria. Oh, que coisa linda, porque Deus vai manifestar então toda essa graça, essa potência que há nele, e Jó vai se arrepender no que falou. Ele entende que se ele chega à conclusão de que o melhor era ficar calado. Mas ele falou. Mesmo que Deus tenha entendido ele e tenha mandado ele orar pelos seus amigos, Jó se arrepende. Ele se quebranta, ele se humilha. Oh, meus irmãos, que Deus nos ajude a ter essa experiência na nossa vida. Amém? Arrependimento. Nunca o arrependimento vai trazer arrependimento. Você nunca vai se arrepender de se arrepender. Se a gente se arrepender de alguma coisa, é de não se arrepender. Toda vez que vier luz ao teu coração, arrependa-se. Prostre-se diante de Deus e reconheça a sua limitação, a sua fraqueza. Então você ouvirá a Deus dizer: a minha graça te basta. Porque quando você está fraco, por causa da graça que a gente fica forte. O poder de Deus se aperfeiçoa no quê, irmãos? Ei, o poder de Deus se aperfeiçoa no quê? Jó é o exemplo mais evidente disso, mais clássico disso. Num determinado momento, está ali, em cima do monturo de cinza. Daqui um pouco, ele vai estar restituído na sua condição plena. E aí, se você notou, vai aparecer os parentes para comer, para fazer festa, né? Parentaiada vai aparecer, porque agora ele está restaurado. Ei, está com tudo de novo, as notícias. O Jó está muito melhor do que ele já era. O quê? Vamos visitar o homem. E aí todo mundo vem fazer boquinha. Só não ficou mais feio porque eles trouxeram os presentinhos.
Só não ficou mais feio porque eles trouxeram os presentinhos. Isso aí está no texto aqui, né? Versículo 11, eles trouxeram pendente de ouro, peça de dinheiro, mas chegaram agora, quando Deus tinha virado o cativeiro. Então, que Deus nos ajude a entender essas lições práticas tão importantes. Glória a Deus. Eu queria destacar aqui, para não esquecer, vamos à leitura bíblica em classe, o versículo 16. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Ao ler isto, você lembra o quê? O que você lembra isso? Quando você lê o versículo 16, você lembra o quê? Eu lembro o Salmo 128. Como é que começa o Salmo 128? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por quê? O que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai ver os seus filhos, os filhos dos seus filhos, até... Então, eu me lembro do Salmo 128. Eu me lembro da família, uma família que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Esta família tem essa alegria de ver as bênçãos de Deus acontecendo. E eu falei esses dias para um irmão, irmão, que prazer para o Senhor, né? Tá vendo as suas gerações sendo abençoadas por Deus. Um irmão muito simplesinho, A gente até brinca muito com ele, de tão simples que ele é, às vezes a gente até ultrapassa os limites da brincadeira. Mas sabe o que acontece? Um homem que teme a Deus e que está vendo as suas gerações sendo abençoadas por Deus. Isso é o que mais vale, é o que mais tem valor na vida. Então que Deus derrame o temor do Senhor sobre nós, e que nós possamos andar nos caminhos dele, para que nós possamos ver se cumprindo o versículo 16 também na vida dele. Outro detalhe que eu queria destacar: Deus deu tudo que Jó tinha antes em dobro? Sim ou não? Deus deu tudo, sim ou não? É hora de pensar. Vocês acham que eu não vou fazer vocês pensar? Deus deu tudo em dobro. Quantos filhos ele tinha? 10. Deus deu 20? Eu sabia que vocês iam cair na pegadinha. Claro que deu. Claro que Deus deu o dobro. Claro que Deus deu 20. O que a gente precisa lembrar? Que coisas se replicam, vidas humanas. Vidas humanas são insubstituíveis. Os filhos de Jó morreram fisicamente, mas eles vivem na eternidade. Eles vivem na dimensão espiritual. Os filhos de Jó, os primeiros que morreram, estão vivos. Você entende essa loucura? Os filhos de Jó que morreram estão vivos. E creio eu, por causa de Jó, que eles estão salvos. É uma fé minha, tá? Opinião minha, a Bíblia não diz. Mas eu creio, pela família que Jó tinha, que os filhos dele morreram salvos. Por que eu estou dizendo isso? Porque podiam ter morrido perdidos. Só que morrendo salvo ou morrendo perdido, vive para... O espírito humano não morre. Então o que Jó tem? Jó tem 10 filhos. E agora Deus lhe dá mais... Quantos filhos ele tem agora? Ele tem 20. Tem ou não tem? É?
Só os espirituais estão entendendo. Quem é carnal pirou, a matemática do pastor não estudou nem terceira série da matemática. Não. Isso aqui é a matemática divina. Quando Jó, aos 140 anos, morre, ele vai em encontro dos primeiros 10 filhos. E quando seus outros filhos que tinham nascido depois, na segunda etapa, morreram, foram ao encontro de Jó também. Se foram salvos, é claro. Foram ao encontro da eternidade. Então, o que é mais importante? Vida humana ou coisa? O que é mais importante? Vida humana ou coisa? Jó ficou mais faceiro, porque de 500 juntas de boi ele passou a ter 1.000, de 3.000 camelos ele passou a ter 6.000. É isso que alegrou o coração de Jó? Não. Então diga depois de mim: pessoas valem mais que coisas, e o sábio investe mais nas pessoas do que nas coisas. E o tolo coloca toda a sua confiança, toda a sua esperança e todo o seu esforço nas coisas. E a gente leva a coisa para o céu? A gente leva a coisa para o inferno? Agora a gente leva o ser. A gente leva o ser humano. A imagem e semelhança de Deus não morre jamais. Aqui tem que estar o nosso maior investimento. Nós temos que investir na alma. Nós temos que investir no espírito. Nós temos que investir no ser humano. Você entendeu isso? Então não tenha dificuldade para entender que Deus deu tudo em dobro. Deus deu tudo em dobro, desde que você entenda que o ser humano é insubstituível. Eu já contei aqui, só repito bem rapidinho, era o ano 2000. Era o dia 16 de janeiro do ano 2000. Era um domingo, que nem hoje, só que era muito mais quente. Porque tinha escola de manhã, batismo à tarde, os irmãos pediram para mim cancelar o culto à noite. E eu aceitei, porque para mim fazer o culto à noite tranquilo, já tinha feito isso outras vezes, e os irmãos também. Mas aquele domingo tão quente, de verão, de janeiro, pastor, escola, batismo e cancelamos a noite. Beleza, cancelamos a noite, terminou o culto do batismo, a gurizada que toca, inclusive o Michael, tocava contrabaixo. Terminou o culto, foram para casa, vão tomar banho na represa. 16 anos de idade. Foram numa galera. E o Michel ficou. Morreu. O Michel era filho do presbítero Paulo da Luz, que agora recebe a notícia que o filho está morto. E agora a gente tem que fazer um culto extra. No outro dia, o culto de cerimônia de ato fúnebre. E sobrou para mim fazer o culto. Que culto difícil. Estávamos sepultando Michael. Dali um tempo, ou melhor, deixa eu contar, já que eu estou falando isso. Isso foi segunda-feira o sepultamento. Sexta-feira aparece o Paulo e a Nilza numa congregação. O pai e a mãe do Michel aparecem na congregação e pedem para cantar. Caramba, o que eles vão cantar? Abriram a harpa e cantaram, graças dou. Segunda-feira eles sepultaram o filho. Sexta-feira eles cantaram graças dou na congregação. Tinha vontade de rolar embaixo dos bancos. Aí, passou um tempo, a Nilza ficou grávida. E veio, esqueci o nome dele, amor. O Vitor. Claro, não é que eu vou esquecer do Vitória. O Vitor.
Veio o Vitor. O Vitor veio substituir o Michael? Jamais. No coração da mãe, no coração do pai, Deus não deu o Vitor para substituir o Michael. Mas o Vitor veio. Uma criança fantástica, um adolescente fantástico, agora ele é um jovem fantástico, ele ama servir, ele ama tocar na igreja, ele é mais crente que o Michael, né? Muito mais crente que o Michael. Mas eu estou contando isso porque o Vitor não veio substituir o Michael. A alma humana, o ser humano é insubstituível. É por isso que Deus não fez ninguém igual. Por isso, a vida humana é mais importante do que as coisas. Invista no ser humano. Cuidado para que, por causa das coisas, você não despreze os seres humanos. Viu? Ame as pessoas. Valorize as pessoas. Deixe claro para as pessoas que quando você faz alguma coisa buscando coisas, é porque você faz por amor às pessoas. É porque você quer dar uma condição melhor para as pessoas. Mas o seu coração não está nas coisas, seu coração está nas pessoas. Jó era assim. Jó era assim. E eu aprendo essa lição maravilhosa com Jó. Agora, para entrar na lição, eu só falo mais uma coisinha. Eu preciso saber se eu estou passando por uma prova ou se eu estou colhendo más escolhas. Eu repito, eu preciso saber se o que está acontecendo na minha vida é uma provação ou se é uma colheita do que eu semeei. Eu preciso saber, porque são coisas diferentes. Uma coisa é eu colher o que eu semeei. Jó estava colhendo o que semeou? Não. É por isso que ele estava pirando emocionalmente. Pô, peraí. Vocês estão dizendo que eu semeei errado? Que eu estou colhendo? Não. E Deus já tinha dado testemunho da integridade de Jó. Ele era um homem correto, um homem honesto. O que Jó estava passando era uma provação. A gente também precisa saber isso. Porque quando é colheita do que a gente semeou, é um tratamento. Quando é prova, é outro tratamento. Você entende isso? Diz amém aí para mim saber. Você entende isso? Então vamos lá. Se você puder memorizar e até escrever, ainda bem que vai estar gravado. Ainda bem que vai estar gravado. Olha o que eu vou dizer aqui, ó, para você. Jó era servo antes, Jó foi servo durante, e Jó foi servo após a provação. Ele era servo antes, ele foi durante, e ele foi depois. O que é mais importante na vida? Servir. Mais importante não é ser rico. Mais importante não é ser influente, famoso, conhecido na terra de Uz. Mais importante é que Jó era. E quem é que dizia que Jó era servo? Deus. Tem um testemunho mais importante que isso? Satanás está aparecendo lá diante de Deus e Deus diz para Satanás: viste o meu servo Jó? Jó está na prova. Deus vai falar com ele: o meu servo Jó. Agora Deus vai mudar o cativeiro. E ele muda o cativeiro do servo Jó. Não há nada mais importante na vida do que servir. Não há nada mais importante na vida do que servir. Coloquei no grupo, porque quem se voluntariou para dar aula aqui hoje fui eu. Mas eu não sei ligar o computador, eu não sei ligar os equipamentos, eu não sei ligar os microfones, não sei nada. Aí coloquei no grupo.
Quem que vai comigo? Eu disse, eu inventei e agora alguém tem que... alguém tem que sacrificar. Está todo mundo na pausa, todo mundo na folga. O pastor inventou de gravar o culto e ele não sabe ligar os negócios. Coloquei no grupo. Quem vai comigo? Esperando que depois de muitas horas alguém se candidate. Na hora, coloquei Simon, não me lembro a ordem certinha, mas o Simon, estou dentro, pastor. O Felipe, estou dentro, pastor. O Carlos, estou dentro. Não lembro a ordem que isso aconteceu, mas foi rapidinho. Eu disse, oh Deus, como é bom ter servo na igreja. Como é bom ter servo na igreja. Você sempre vai encontrar parceria onde tem servo. E servo, meu irmão, faz coisas por você que teus parentes não faz. Vou repetir. Servos fazem por nós o que parentes nossos não fazem. Então, viva servo. Morra servo. Porque lá no céu não vai ter bispo, lá não vai ter missionário, lá não vai ter apóstolo, lá não vai ter pastor presidente, lá não vai ter pastor, lá não vai ter diácono, presbítero, não. Lá no céu só vai ter servo. O céu é lugar para servo. E se você entende isso, feche os seus olhos, erga a sua mão e diga para o Senhor, Senhor, eu quero ser conhecido por Ti como servo, como servo, como servo. Aleluia, aleluia, aleluia. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Outra coisa, meu irmão, minha irmã, Deus não leva a gente para o deserto para matar a gente. Deus leva a gente para o deserto para nos amadurecer, para fazer a gente crescer. Olha que importante, olha que importante. Que bom que você vai ouvir isso antes de morrer. Que bom que você vai ouvir isso antes de morrer. Jó está um frangalho cadavérico, só os trapinhos em cima do monte de cinza, sim ou não? Tá. Deus vai falar com ele. Como é que Deus fala com ele? Mimimi, mimimi, coitadinho do xoxinho, meu chefinho, ó, pobrecinho, fofinho, ó, coitadinho do Jó. É assim? Deus confronta Jó. Onde é que tu estava quando eu criei o mundo? Tu pode fazer as nuvens gerar água, chuva sobre a terra? Me responde, por favor, quem é que ensinou as águias a subir às alturas e fazer lá seus ninhos? Quem me deu primeiro para que eu possa? São 70 perguntas, eu não vou repetir as 70 perguntas, eu escolhi aqui 4 das 70. O que Deus está fazendo com Jó? Confronto. Você quer ser morador do céu? Aprenda a ser confrontado por Deus. Sabe quem são as melhores pessoas da terra? Aquelas que quando confrontadas, melhoram. Sabe quem são os mais murrinha da terra? Aqueles que quando confrontados, emburram. Ficam contra você, se tornam seus inimigos. Sabe por quê? Porque você confrontou essas pessoas. O sábio, quando é confrontado, fica mais sábio. O tolo, quando é confrontado, fica mais tolo. Você pode glorificar Deus porque Deus confronta? Se você esperar um Deus mimizento, que fique alisando tuas feridas, viu? Você vai se frustrar. O amor de Deus é baseado na sua verdade. Deus ama? Ama, mas Ele tem verdade. E a verdade de Deus confronta. E graças a Deus por todas as vezes que Deus me pegou no colinho e açoitou. Obrigado, Senhor, por todos os açoites. A vara da correção, porque Deus corrige a quem Ele ama. Que tipo de pessoa você é?
Eu nunca fui chamada atenção por pastor. Oh, meu Deus do céu. Aí cai o mundo, porque o pastor chamou a atenção. Nem meu pai disse isso para mim. Seu pai era crente? Seu pai temia Deus? Seu pai era cheio do Espírito Santo? Claro que seu pai não vai dizer coisas que o pastor diz. Nem meu pai disse isso para mim. O pastor disse isso para mim. Eu vou mudar de queixa. Eu vou procurar um patojinho que me alice, que me... Vai, filho, vai, tolo. Sabe quem são as melhores pessoas da vida, do mundo, da terra? As que vão morar no céu? Aquelas que, quando confrontadas, aceitam a correção, porque elas querem ser melhores. Elas querem amadurecer. Ei, quem gosta do confronto de Deus aí? Quem gosta? Ah, ame o confronto de Deus. Ame o confronto de Deus. Porque só quem ama confronta. O falso, ele vê você fazendo coisa errada, mas para manter a amizade, ele finge que não vê. Isso é amizade verdadeira? Isso é falsidade, isso é interesse. O verdadeiro amigo, ele vê o cara fazendo a coisa errada, chama de ladinho: ó, meu cara, você vai parar onde fazendo isso? Você quer chegar aonde vivendo desse jeito? Fazendo as coisas erradas. Então, graças a Deus, porque Deus confronta. Quem pode glorificar o nome dele por isso? Mas tenha certeza que Deus não vai fazer isso para nos matar. Ele vai fazer isso para nos melhorar. Quem quer crescer, quem quer amadurecer? Então, o ponto 1 da nossa lição, no subponto de número 1, Jó humilhado, o nosso pastor escreveu o seguinte: se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então que direito ele tinha de criticar os caminhos divinos? Como é que eu vou criticar? Como é que eu vou questionar? Como é que eu não vou aceitar a ação de um Deus tão sábio, tão poderoso, tão soberano? Ei, meu irmão, deixa Deus fazer do jeito que Deus quer fazer. Você vai sofrer menos. Aleluia. E Jó se arrependeu. Ele se arrependeu. Subponto 3 do ponto 1. Uma experiência viva com Deus. Quer dizer que a experiência dele primeiro era morta? Não. Era mais infantil. Agora ele vai ter uma experiência mais madura. O que teve entre a infância de Jó e a maturidade de Jó? Uma grande prova. Um grande deserto. Então, segundo parágrafo do subponto 3. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos os nossos achismos, confessamos nossa miséria no pó e na cinza, rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia. Deus é glorificado em todas as áreas da vida. Quando? Quando eu me humilho, quando eu me arrependo, quando eu reconheço o poder que Deus tem. Louvado seja o nome do Senhor. Além de conhecermos a palavra, precisamos conhecer o Deus da palavra. Ei, é importante saber a letra? É importante saber a letra? É, mas mais importante do que a letra é conhecer o Deus. Deus é maior que a Bíblia. A Bíblia não é Deus. Eu preciso conhecer a Bíblia? Preciso. Mas Deus é maior que a Bíblia. Então eu preciso ter conhecimento pessoal com Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus através da sua palavra. Você entende isso? Diga glória a Deus. Ponto 2 da nossa lição, a intercessão de Jó. Já chamei a atenção de vocês que o sabe tudo não está lá. Jó disse: ele faz, o mais velho. Vocês falaram que não era reto perante mim. Vocês provocaram a minha ira. Agora vocês peguem os elementos de sacrifício e venham a Jó, e ele vai orar por vocês. E aí,
ele falou isso para ele e os seus 2 amigos. E lá no versículo 9, então foram Elifaz, Bildade e Zofar, e fizeram como o Senhor lhe disseram, e o Senhor aceitou a Jó. Que coisa, hein? O Eliú, o sabe-tudo, o metido, o bonzão, foi ignorado por Deus. Em outras palavras, ele errou durante seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento. Jó se humilhou porque ele falou o que não devia falar. Mas que bom que ele se humilhou. Vocês conseguem ver Eliú arrependido pedindo perdão para Deus? Eu não consigo. E nem Deus, por isso que Deus ignora Eliú. O soberbo, quando é corrigido, ele fica teu inimigo e fica mais soberbo ainda. O soberbo, quando é confrontado, meus irmãos, misericórdia. Misericórdia. É por isso que o soberbo não vai entrar no céu. Pode ficar 200 anos dentro da igreja. Pode ter o título que tiver. Se for soberbo e não aceitar a correção, não entra no céu. O céu é para humilde. Amém? Que Deus nos dê essa graça, irmãos, de sermos humildes perante Ele. Subponto 2, do ponto 2, o pecado dos amigos de Jó. Qual foi? A presunção, a falácia de achar que ele tinha pecado. Ei, viu Filipenses 1:29? Vamos lá. Filipenses 1:29. Eu decorei esse texto tem uns 28 anos atrás. Como foi bom decorar esse texto. Você nunca vai ouvir isso na igreja da teologia da prosperidade. E só por uma questão de ética eu não vou citar o nome delas. Então, em vez de citar o nome dessas igrejas da teologia da prosperidade, eu quero mais uma vez agradecer a Deus por ser membro da Assembleia de Deus. Obrigado, Senhor, por ser membro da Assembleia de Deus. Obrigado pelas Assembleias de Deus que não aceitaram a teologia da prosperidade. Porque nessas igrejas, irmãos, Filipenses 1:29 não é lido, não é pregado, não é incentivado a decorar. Mas aqui na Devacaria, eu te aconselho decorar Filipenses 1:29. Que diz a palavra? Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, somente crer nele, somente receber bênção dele, somente viver em triunfo. Sim ou não? Sim ou não? Também foi concedido a graça de quê? De quê? Sofrer por ele, padecer por ele. Sabe o que Paulo disse a Timóteo? Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Seguir a Jesus não é mar de rosas. Servir a Jesus não é piquenique. Servir Jesus não é entrar num navio de cruzeiro. Servir a Jesus é entrar num navio de guerra. É entrar numa batalha. É entrar numa luta. É entrar no sofrimento. E Jesus é o nosso maior exemplo. Sofreu, mas está sentado no trono à direita de Deus Pai. E se nós sofrermos com Ele e suportarmos todo o sofrimento, sabiam? Nós vamos sentar no trono também. Ele vai dizer, vem meu filho, senta aqui no trono. Sabe o que é isso? Ele vai deixar nós fazer tudo que o diabo queria. Tudo que o diabo queria era ocupar o lugar de Jesus. Jesus vai nos dar a alegria de sentar no trono. Você já leu isso na Bíblia? É por isso que eu não deixo Jesus por nada e por ninguém. Como é que eu vou trocar Jesus por maconha, por cachaça, por bodega, por balada, boate?
rodeio, bailão. Como é que eu vou trocar Jesus por uma carreira de cocaína, por motel, por mulheres? Tem como não, né? Então, subponto 3 do ponto 2, Jó orou. A vitória está na... Ei, você pode dizer, a vitória está na oração. Aleluia. Jó, enquanto orava. Provérbios 17:3 é o último texto da Bíblia que eu vou ler. Provérbios 17:3. No capítulo 1 e 2, Jó era ouro 18 quilates. No capítulo 1 e 2 de Jó, Jó era ouro 18 quilates. No capítulo 42, Jó virou ouro 24 quilates. Tem mais quilates do que 24? Acho que é o máximo, né? O máximo é 24? Que eu saiba ele era 18 no capítulo 1 e 2. Agora no 42 ele fica 24 quilates. Por quê? Provérbios 17:3 responde. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o Senhor, por que o Senhor nos prova? Porque Ele quer saber se nós servimos a Ele pelas coisas ou por Ele. Sabe quem é que vai morar no céu? Quem serve a Deus pelo que Ele é. E o que Deus é? Santo, justo, fiel, verdadeiro, poderoso, glorioso, misericordioso. E eu podia ficar até amanhã aqui dizendo que Deus é. E é por isso que nós temos que servir a Ele. Ele nos dá algumas coisinhas, mas não é nisso que a gente vai colocar o nosso coração. O nosso coração está em Deus. Com comida ou sem comida, com saúde ou na enfermidade, na pobreza ou na riqueza, nós vamos servir a Deus no vale ou na montanha, nós vamos servir a Deus de dia e de noite, nós vamos servir a Deus com pandemia ou sem pandemia. Teve gente que deixou de servir a Deus na pandemia? Teve. O coração dessas pessoas estava em Deus? Quem está em Deus, pode vir o que vier, pode que custar o que custar, de Jesus não larga, de Jesus não larga, de Jesus não larga. Se é o seu caso, glorifique o nome do Senhor. E na restauração de Jó, né? Primeiro veio a espiritual, ele vai agir como um sacerdote, ele vai orar pelos seus amigos, e eu quero ler um negócio aqui. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama, e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Oh, que maravilha quem entende isso. A troca é de amor. A troca é uma relação de amor. Quem entende isso vive diferente. Então a restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, trazendo dignidade ao homem que teve por meio da graça divina a imagem de Deus restaurada. Então não é troca, senão de amor. De amor. Você quer se dar bem na vida? Ame a Jesus. Ame o Espírito Santo. Ame o Pai. Ame as coisas de Deus. Busque as coisas de Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Eu queria convidar você a agradecer pelas provas, pelas lutas, porque elas revelam o nosso caráter. Elas revelam se somos meninos, se somos adolescentes, se somos jovens ou se somos adultos. E a Bíblia nos recomenda que nós devemos ser crianças na malícia, mas no conhecimento, na maturidade, nós precisamos ser adultos. Você consegue agradecer a Deus pelas provas? Você consegue agradecer a Deus pelas lutas?
pelas dificuldades, comece a agradecer a Deus, comece a agradecer a Deus. Deus, nós te louvamos porque o Senhor perdoa os nossos pecados, mas não nos livra das consequências das nossas escolhas erradas, das nossas decisões erradas. A gente tem que colher o que a gente semeia, porque o Senhor é justo. E nós te agradecemos, Senhor, porque nós entendemos que não temos de reclamar das escolhas erradas que fizemos na vida. Aquelas escolhas que a gente não te consultou antes, que a gente não estudou a tua palavra antes, mas que a gente decidiu fazer. E não era a tua vontade, era pecado, era errado. E hoje nós estamos comendo o fruto das más decisões do passado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permite a gente colher o que a gente planta. Mas eu também quero te agradecer, porque há coisas que vêm de ti, são decisões tuas, de nos levar para o deserto, de nos levar para o vale da sombra e da morte, de nos levar para as coisas que a gente precisa ser trabalhado no caráter. E obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos leva para o deserto para nos matar, o Senhor nos leva para o deserto para a gente amadurecer, para a gente ser mais parecidos contigo. Por isso, Deus, receba minha gratidão e a gratidão do teu povo por esse trimestre espetacular. Ajuda-nos a lermos mais o livro de Jó. Ajuda-nos a termos experiências mais profundas contigo, experiências pessoais, individuais, nem que para isso a gente tenha que sofrer, mas a gente quer te conhecer. Pai, eu também quero dizer como Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus, experiências mais profundas. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pai, permita que 2021 tenhamos aulas ainda mais poderosas, tenhamos escolas ainda mais poderosas, porque nós queremos crescer, nós queremos amadurecer. Por isso eu peço a bênção sobre o teu povo, desde agora e para sempre. Amém. Muito obrigado aos irmãos aqui de Vacaria, Novo Barreiro, Alvorada, Porto Alegre, Bombinha, Santa Catarina, Caxias do Sul, Três Passos, Santo Antônio do Sudoeste do Paraná, Santo Antônio das Missões e muitos outros pela nossa rádio web. Escute a nossa rádio web, participe das nossas programações e domingo que vem, permitindo Deus, eu estarei aqui para a primeira aula do próximo trimestre. Deus abençoe a todos.